pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Sem Ideia. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa que eu tava com muita saudade: falar de games. E não é qualquer game. Na verdade, esse é um dos meus games preferidos. Um dos games que eu com certeza tenho mais horas jogadas na minha vida. E pra ser sincero, falar de games é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Outra coisa que eu gosto também é falar de Star Wars. Então, por que não falar sobre os dois? Mas antes de eu continuar, para você que assiste o nosso canal e não é inscrito, por favor, considere se inscrever nesse canal. Eu tô mudando um pouquinho as coisas aqui, a gente já tá com horários um pouco mais bem definidos. Por exemplo, nós temos vídeos todas as sextas-feiras e eu tô tentando achar mais uma programação para incluir algum outro dia da semana. Então, se você tiver alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários. Outra coisa é, por favor, se você gosta do nosso conteúdo, dê like, porque isso ajuda as nossas primeiras horas de retenção no YouTube, o que faz com que nosso vídeo chegue em mais pessoas. E se você gosta muitíssimo, compartilhe ele com os seus amigos, com as pessoas que têm gosto peculiar e familiar ao seu. Isso ajuda demais a gente na divulgação. E um outro pedido encarecido, que esse ajuda demais mesmo. Olha, no momento, Sem Ideia tá prestes a bater 1000 inscritos e assim a gente conseguir alcançar a monetização do YouTube. Mas por enquanto, o Sem Ideia não tem nenhuma renda, ele não gera nenhum tipo de lucro. Então eu sei que a maioria de vocês consome em algum nível algum produto geek ou nerd ou o que seja. Então todos os nossos vídeos possuem links de compra na descrição. Comprando por ele, você ajuda a gente a também continuar com o Sem Ideia. Desde, sei lá, shampoo, escova de dente e quadrinhos, livros, tudo isso auxilia a gente. Então, quando você for fazer uma compra, lembre-se desse queridinho canalzinho aqui e dos nossos links. Tá legal? Vamos pro vídeo então. Vamos definir uma parada aqui rapidão. Ó, eu vou falar muito hoje. Isso porque eu jogo Star Wars Battlefront 2 desde o dia do lançamento. O pequeno Sirx foi uma das grandes vítimas do retorno de Star Wars pelas mãos de Mickey Mouse. Eu fiquei extremamente empolgado com esse retorno, mas infelizmente eu descobri que os jogos seriam feitos pelo demônio dos games, a EA. Sendo uma das maiores publishers atuais, contendo diversos títulos muito lucrativos como Battlefield, FIFA, Need for Speed e, óbvio, Star Wars, a empresa nos últimos anos tem sido alvo e o maior exemplo do modo Pay to Win no mundo dos jogos, onde a maioria dos seus títulos são feitos para que quem gaste dinheiro de verdade no jogo, seja ele qual for, tenha uma vantagem competitiva sobre seu oponente. E isso vai de tudo, cara: armas, habilidades e, pasmem, até mesmo personagens. O mais interessante é que tudo isso tem levantado inúmeras críticas às chamadas loot boxes, e eu ouso arriscar que tudo isso veio por causa de Battlefront 2. Star Wars Battlefront 2 foi lançado em novembro de 2017, um mês depois do polêmico Star Wars Episódio 8, que eu gosto, mas enfim. Foi lançado um jogo que prometia ser a experiência definitiva dos jogos de guerra de Star Wars. Até porque o primeiro Star Wars Battlefront, lá de 2005, e os dois primeiros títulos são ovacionados pelos fãs da saga, porque eles capturam toda essa vibe de guerra espacial. E a diferença de quando você controla um Jedi, um Sith, um herói, né, no campo de batalha é sim exorbitante. E te faz entender do porquê esses caras eram generais em batalha. O que me lembra que eu preciso falar de Clone Wars um dia. Mas
Então o jogo foi lançado lá em novembro. E adivinha, com uma bela vadia de Star Wars que eu sou, eu comprei no lançamento e eu tava empolgado demais com esse jogo. Porque ele prometia uma história incrível, repleta de reviravoltas que impactam no universo dos filmes e abrangeria todas as eras de Star Wars. E é óbvio que era mentira. Todo esse lance da história principal surgiu porque o primeiro título de Battlefront nas mãos da EA foi abandonado muito rápido, ele não tinha campanha e a gameplay era muito repetitiva e também não tinha classe de nenhum herói, né? Hoje em dia, numa época pós-Fortnite, se um jogo online não tem um bom roadmap, bons conteúdos para prolongar a vida útil do game, é óbvio que ele vai ser largado. E o segundo game vem com a desculpa de ser melhor que o primeiro, e para ser justo, em muitos aspectos ele é mesmo. Os trailers desse jogo eram espetaculares e te faziam acreditar que ele seria a experiência definitiva no universo de Star Wars. A Capela Sistina dos jogos de Battlefront. Era praticamente certo o sucesso do jogo. Mais conhecido pelos membros da EA como o Dia D de demissão, alguns assinantes da Origins e do EA Access tiveram acesso antecipado ao jogo. E foi o momento que todo mundo se deparou em como a EA amarrou todos os aspectos que poderiam tornar o jogo bom em uma forma de loot box. A EA arruinou todas as mecânicas do jogo e não parou por aí. A parada foi tão séria que muita gente começou a reclamar nas redes sociais sobre o sistema do jogo, até que, para infelicidade da EA, isso chegou nas mãos do rato. E acredite, a parada ficou séria de verdade. Governos decidiram investigar sistemas de jogos que envolvem loot boxes e foram comparados a jogos de azar, e até o dia da publicação desse vídeo existem muitas discussões sobre o que deve ser feito. A taxa de jogadores começou a cair vertiginosamente. Em todos os lugares da internet eram críticas e mais críticas sobre esse jogo. E para tentar apagar o incêndio, no dia 16 de novembro eles desligaram oficialmente todo o sistema de microtransações. E sabe o que é mais interessante? O lançamento do jogo foi só no dia 17 de novembro. E no dia do lançamento ele já estava em promoção, do tamanho que foi a comoção sobre essa polêmica. Aí você deve perguntar, se eles desligaram as microtransações, deu tudo certo. Errado! Isso porque, como eu tinha dito antes, tudo no jogo era amarrado com microtransações. Até para você poder usar o seu personagem, você precisava comprar caixas para saírem cartas de níveis superiores. E eu nem tô falando dos heróis principais do jogo, eu tô falando do soldado raso. No meio de todo esse turbilhão, logo em dezembro a EA decide presentear os fãs e dar a DLC que antes era paga de graça. E isso até que trouxe uma ou outra alma viva pro jogo, mas durante 6 meses o jogo ficou completamente abandonado e somente uma nova esperança poderia salvá-lo. Qualquer outra empresa por trás desse título, ele jamais seria refeito. Isso porque o próprio Anthem, que é com certeza um capítulo bem peculiar na história dos games, é da EA e foi completamente abandonado pela mesma. Isso porque trocar pneu do carro com ele em movimento não é para qualquer um. E a DICE com certeza sabe disso. Mas também eles mexeram com a Disney, né? Então, durante 6 meses, o foco da empresa foi única e exclusivamente arrumar a progressão do jogo. Porque em relação ao gameplay, você nota que tudo foi feito sim com muito esmero, e eles realmente souberam passar a ideia de que você está controlando personagens diferentes. Nas classes base, temos assalto, soldados pesados, oficiais e especialistas. Cada classe funciona como complemento da outra.
o que faz a gameplay ser incrível. Inclusive, eu queria mandar um abraço para 501 Brasil, a maior comunidade brasileira de Star Wars Battlefront, que organiza partidas incríveis e, como eu disse, que cada classe complementa a outra. Quando existe um movimento coordenado por trás, o jogo é praticamente ganho. Por exemplo, se todos os jogadores jogarem como pesado e utilizarem fogo de supressão, é praticamente certo que o seu time vai ganhar. Como eu citei também, a gameplay se altera consideravelmente com a utilização das cartas para cada classe. A classe de soldados especiais, como Enforcer, Aéreo e Infiltrado, são capazes de desbalancear a gameplay a seu favor em alguns casos. Nos modos de jogo, tínhamos Ataque Galáctico, que até hoje é o meu favorito, basicamente envolvendo destruir alguma arma inimiga antes que ela chegue perto do controle final da base. Ou você dominar um ponto para poder avançar no mapa, enfim. Strike, que é um mata-mata entre dois times. Starfighter Assault, que é um modo de jogo onde controlamos as naves. E Herói contra Vilão, que é o Herói contra Vilão. Durante o semestre de 2018, a DICE convidou alguns players que estavam streamando o jogo online para saber o que eles gostariam que o jogo fosse. Então, depois disso, o feedback foi aplicado e o jogo deu uma boa melhorada. Mas ainda assim, existia um problema: a falta de novos conteúdos. Eles até tinham lançado alguns novos modos de jogo e algumas skins pro Han Solo do filme dele que não existe. E a caçada de Ewoks, que, cara, com certeza é um modo sensacional desse jogo e te faz entender por que aqueles ursinhos fofinhos carinhosos são sim muito perigosos. Mas isso ainda não era o suficiente. The balance of the Force has been shaken. The Clone Wars have begun. Target that speeder! Watch out! Com a chegada de Grievous, Obi-Wan, Anakin e Conde do... Khan, quase, né? O jogo avançou como nunca. Até porque, além do novo mapa de Geonosis, eles implementaram um novo modo de jogo chamado Supremacia, que, meu amigo, no mínimo 3 horas pra acabar a partida, cara. Você deve estar perguntando: Six, por que você tá falando desse jogo? Bom, porque eu acho que um bom trabalho merece ser reconhecido. E o que a DICE fez prova que essa prática de loot box só tem a estragar um produto. E ainda tem muita empresa que desenvolve a maioria dos seus títulos com esse sistema. E eu fico feliz que quando os jogos são lançados assim, a comunidade automaticamente decide abandoná-lo. Porque isso passa a mensagem de que esse tipo de conteúdo não é o que queremos. De que jogos podem ser melhores que isso. E eu acho que a DICE provou que com muito esforço e feedback, um jogo pode alcançar as estrelas. Não é à toa que o jogo tá aí desde 2017 e pelo menos no console que eu jogo, ele continua funcionando muito bem. Uma boa publisher decide e deve escutar os seus fãs para ter resultados melhores. Não tem como você fazer um jogo qualquer coisa e as pessoas jogarem. Não em 2021. Para minha alegria, Star Wars Battlefront 2 se tornou o que ele prometia ser no lançamento. Demorou um tempinho? Sim, mas com certeza é um título que merece uma gameplay. Então, se você puder tirar alguma lição disso aqui, cara, compre e jogue. Se divirta jogando Star Wars Battlefront 2.